Há muito tempo, em uma terra chamada Judeia, viveu um homem chamado Jesus. Ele não era apenas um homem comum. Ele veio ao mundo com uma missão especial. Jesus ensinava sobre o amor, a bondade e sobre como as pessoas deveriam tratar umas às outras. Mas nem todos aceitavam sua mensagem. Por que algumas pessoas não gostavam dele? Ele não estava ensinando algo bom? Sim, ele estava. Mas algumas pessoas, especialmente os líderes religiosos da época, tinham medo de perder seu poder. Eles achavam que Jesus estava desafiando suas leis e tradições. Além disso, muitos não entendiam que ele era o Filho de Deus. E o que Jesus fez para provar que era o Filho de Deus? Jesus realizou milagres incríveis. Ele curou pessoas doentes, fez cegos enxergarem e até acalmou uma tempestade no mar. Esses milagres mostravam que ele tinha o poder de Deus. Mas o mais importante era sua mensagem de amor e perdão. Então por que ele foi crucificado? Ele fez algo errado? Não, Jesus não fez nada errado. Ele foi crucificado porque algumas pessoas o acusaram injustamente. Eles disseram que ele estava desrespeitando as leis e chamando a si mesmo de Rei dos Judeus. Isso fez com que ele fosse condenado. E como foi que prenderam Jesus? Ele não podia fugir? Na noite em que foi preso, Jesus estava orando em um jardim chamado Getsêmani. Ele sabia o que ia acontecer, mas escolheu obedecer a Deus. Um de seus discípulos, Judas, o traiu e contou aos guardas onde ele estava. Então, eles vieram e o prenderam. Nossa, isso deve ter sido muito triste. E os outros discípulos, o que fizeram? Quando os guardas levaram Jesus, os discípulos ficaram com muito medo e fugiram. Um deles, Pedro, tentou segui-lo de longe, mas até ele acabou negando que conhecia Jesus 3 vezes, porque estava com medo de ser preso também. Negar Jesus? Isso deve ter sido muito difícil para Pedro depois. Foi sim. Pedro chorou amargamente quando percebeu o que havia feito. Mas Jesus sabia que Pedro estava arrependido e o perdoou mais tarde. Isso mostra como o amor de Jesus é incrível. Ele perdoa até mesmo quando erramos. E o que aconteceu depois que prenderam Jesus? Eles levaram Jesus para o Sinédrio, que era como um tribunal religioso. Lá, os líderes o acusaram de blasfêmia, porque ele dizia ser o Filho de Deus. Depois, eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, para pedir sua condenação à morte. Mas espera, por que Jesus não fugiu? Ele sabia que ia ser preso, né? Sabia, sim. Ele até orou no jardim e pediu a Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final, ele aceitou. Seja feita a tua vontade. Jesus sabia que sua morte fazia parte do plano para salvar a humanidade. Ele escolheu ficar. Uau! Isso é muita coragem. Mas e Judas? Por que ele traiu Jesus? Essa é uma história difícil. Judas era um dos discípulos, mas deixou que a ganância e talvez até a dúvida o dominassem. Ele aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus. Só que, depois, ele se arrependeu profundamente. E os outros discípulos, eles tentaram ajudar? No começo, Pedro até tentou defender Jesus. Ele puxou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas. Mas Jesus o parou e disse: guarde sua espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Depois disso, todos ficaram com medo e fugiram. Nossa, isso deve ter doído no coração de Jesus. Ele sabia que seria abandonado? Sabia, sim. Mas ele também sabia que eles o amavam. Jesus não ficou com raiva deles. Ele entendia o medo que sentiam. É isso que é tão incrível. Mesmo diante de tudo, ele escolheu perdoar e amar. E depois que prenderam Jesus, o que aconteceu? Os guardas o levaram até o Sinédrio, onde os líderes religiosos começaram a interrogá-lo. Eles queriam uma razão para condená-lo. Como Jesus disse que era o Filho de Deus, eles o acusaram de blasfêmia e decidiram levá-lo ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos acreditava que Jesus era culpado? Não. Na verdade, Pilatos achava que Jesus era inocente. Ele até perguntou à multidão: o que vocês querem que eu faça com este homem? Mas a multidão gritou: crucifica-o! Então, Pilatos lavou as mãos, como se dissesse:
Isso não é culpa minha. Mas por que a multidão quis que ele fosse crucificado? Ele não fez nada de errado. É difícil entender, né? Mas a multidão estava sendo influenciada pelos líderes religiosos. Eles convenceram as pessoas de que Jesus era uma ameaça, alguém que poderia causar problemas com os romanos. Além disso, muitos não entendiam quem ele realmente era. Isso é tão injusto. E Jesus não disse nada para se defender? Jesus ficou em silêncio na maior parte do tempo. Pilatos até perguntou: "Você não vai se defender?" Mas Jesus sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Ele aceitou o sofrimento porque sabia que era necessário para salvar a humanidade. Isso é muito difícil de imaginar. Ele sabia que ia sofrer e mesmo assim não desistiu? Exatamente. Eles zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça e bateram nele. E mesmo assim, Jesus permaneceu firme. Cada passo que ele deu era por amor a todos nós. Mas por que uma cruz? Era algo tão cruel. Naquela época, a crucificação era a punição mais dolorosa e humilhante. Era usada para os piores criminosos. Eles queriam que Jesus fosse visto assim, mas ele transformou aquele momento em um ato de amor e sacrifício. E como ele carregou a cruz? Ele estava tão machucado. Foi muito difícil. Jesus carregou a cruz pelas ruas, mas estava tão fraco que caiu várias vezes. Então, obrigaram um homem chamado Simão a ajudá-lo a levar a cruz até o lugar chamado Gólgota, onde seria crucificado. Simão deve ter ficado assustado, né? Provavelmente. Mas ele teve a honra de ajudar Jesus naquele momento tão difícil. Isso nos ensina que, mesmo quando não entendemos o plano, Deus pode nos usar para algo maior. E quando chegaram no lugar, o que aconteceu? Quando chegaram ao Gólgota, também chamado de Calvário, eles pregaram Jesus na cruz. Colocaram cravos em suas mãos e pés e ergueram a cruz. Ele estava entre dois ladrões, como se fosse um criminoso comum. Mesmo assim, Jesus continuou calmo. Mas ele devia estar sentindo muita dor. Ele não disse nada? Ele disse, sim. Enquanto estava na cruz, Jesus olhou para as pessoas que o crucificaram e orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo naquele momento, ele demonstrou amor e compaixão. Isso é tão incrível. Ele pediu perdão para quem estava machucando ele? Sim, porque Jesus veio ao mundo para salvar, não para condenar. Ele sabia que aquelas pessoas não entendiam o que estavam fazendo. Isso mostra como o amor dele é maior do que qualquer coisa. E os dois ladrões que estavam ao lado dele? Eles falaram alguma coisa? Falaram. Um dos ladrões zombou de Jesus e disse: Se você é o Filho de Deus, salve a si mesmo e a nós. Mas o outro disse: Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada de errado. E então pediu: Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E o que Jesus respondeu? Jesus olhou para ele e disse: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso mostra que, até no último momento, Jesus estava disposto a perdoar e a salvar. E o que aconteceu depois? Depois de horas de sofrimento, Jesus disse: Está consumado. Foi o momento em que ele entregou sua vida e cumpriu sua missão. Nesse instante, o céu escureceu e o véu do templo se rasgou ao meio, simbolizando que o caminho para Deus estava aberto. O céu escureceu? Isso deve ter sido assustador para quem estava lá. Foi. Sim. As pessoas ficaram em choque. Muitas começaram a perceber que Jesus realmente era quem dizia ser. Um centurião romano, que estava ao pé da cruz, disse: Certamente este era o Filho de Deus. E o que aconteceu com o corpo de Jesus depois que ele morreu? Um homem chamado José de Arimateia, que era seguidor de Jesus, pediu a Pilatos para levar o corpo. Ele envolveu Jesus em um lençol e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Era sexta-feira, e o túmulo foi selado com uma grande pedra. Então, tudo acabou ali? Não. Essa é a melhor parte da história. No domingo de manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida. Um anjo lhes disse: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e trouxe esperança ao mundo. Uau, ele voltou à vida. E depois disso, o que aconteceu?
Jesus apareceu para seus discípulos e para muitas outras pessoas. Ele mostrou que estava vivo e que sua missão estava completa. Antes de subir aos céus, ele deixou uma mensagem: vão e façam discípulos de todas as nações. Então tudo o que ele passou foi para nos salvar? Exatamente. Jesus deu sua vida para nos reconciliar com Deus. Sua história é sobre amor, perdão e esperança. É um convite para vivermos de acordo com seus ensinamentos e compartilharmos essa mensagem com o mundo. Eu entendi agora. Jesus fez tudo isso porque nos ama, né? Sim, e esse amor nunca acaba. Ele está conosco até hoje, cuidando e guiando cada um de nós.